Te havia que o Armarinho está no ar, terceira temporada, nós voltamos. Nem toda semana a gente está por aqui, mas a gente se esforça para toda semana trazer para você um super entrevistado para esse tricô que faz toda a diferença. Então, esse é o nosso projeto independente, nosso filhinho que a gente trata com todo amor e carinho, nossa hora do lazer, né, Adelaide? A hora de lazer do jornalismo. E você já sabe, ajuda a gente curtindo, compartilhando, seguindo a gente nas redes sociais, @armarinhopdc. Dá essa força aí que a casa agradece. Com certeza. E hoje não poderia ser diferente, a gente escolheu um entrevistado no capricho. A gente não vai falar muito sobre ele, porque ele tem 1000 histórias e é ele que vai se apresentar. Mas eu duvido que se você já estudou direito na sua vida, se você é um advogado com ou sem OAB, ou se você acompanha as notícias, você sabe quem você conhece o nosso entrevistado de hoje. Estamos falando de... Ele é sinônimo de advogado criminal no Pará. Américo Leal, 76 anos, e no ano que vem faz 50 de Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, Quantos júris, mais ou menos? O senhor tem uma conta? Olha, não tem ideia, porque... Aliás, desculpa, eu nem deixei o senhor dar um oi, né, pra galera que está assistindo a gente. Já sacou uma pergunta logo, né? Eu sou Américo Leal, advogado criminal, né? Então, veja bem, quando eu comecei, havia muita dificuldade de tribunos, né? Então, até assim, a advocacia criminal era tida assim como bafão, né? E os civilistas que se davam bem e tudo mais, aquele negócio todo. Então, nós do crime éramos tratados assim meio de lado, né? E com isso... era uma carência muito grande de tribunos, né? E devido a esse fato aí, então, eu comecei cedo, né? Um colega meu de faculdade, Manuel Gonçalves, ele estava mais adiantado que eu, né? E me convidou para nós fazermos um júri pela prática jurídica. Funcionava ali onde hoje é a OAB. Funcionava lá a Faculdade de Direito. E no porão era a prática jurídica, né? Então nós pegamos um processo em Curuçá para fazermos e tudo mais, e fomos lá, e aí era um negócio tremendo lá, um homicídio e tal. E quando faltou 30 dias para o júri, mais ou menos, o Manuel se virou: olha, Américo, eu tenho um negócio para te falar. O que é? Pô, eu passei no concurso para delegado. Não posso mais fazer júri, né? E aí, então, eu digo, pô, esse tu te vira, né? Assim. Aí, então, eu fui fazer o júri, graças a Deus eu me dei bem, né? Absolvi o acusado. A juíza era Carmenci Marques Cavalcante, e depois se tornou desembargadora. Aí, depois a Isabel Benoni, que era juíza em Santa Isabel, me pediu para fazer um outro júri ainda, como estudante, fui fazer, graças a Deus absolvi. Timidez assim, nenhuma? Nenhuma. O senhor nunca foi tímido, sempre falou bem em público. Não. O senhor sabia que o senhor, assim, poderia chegar para uma plateia sem conhecer absolutamente ninguém e dar o recado? Não sabia, e veja bem, eu subo na tribuna como quem toma um copo d'água, com a mesma tranquilidade, né? Agora, quando eu era do curso clássico, né, hoje não tem mais o curso clássico, né, era equivalente ao científico, né, então eu estudava no CFPC. Que também não tem mais, né? Não tem mais. Agora é o ensino médio, né? Ensino médio. Aí, então, eu estudava no CFPC, né, e tinha uma companhia de turismo que ela era responsável pelos guiar turistas que chegavam de navio em Belém, naquela época, a Princesa Isabel, Rosa da Fonseca, a Princesa Leopoldina e tal. Então, esse navio vinha com 1.200, 1.300 turistas, e eu tinha uma fileira de ônibus. Então, cada um guia, eles pegavam geralmente estudantes, né? Aí a gente pegava um roteiro e saía. Por exemplo, era o Círculo Militar, Catedral, Igreja do Carmo, Basílica de Nazaré, Museu Gueldi e Bosch Rodrigues Alves, e começava de manhã e terminava à tarde, né? Então, assim,
E aí você entrava no ônibus, tinha ali 40, 50 pessoas que você nunca tinha visto na vida. E você tinha que falar, né, de improviso. E falava o quê? E falava o quê? Falava, né, do roteiro que a gente vai ter, primeiramente, como então, da guia, cidade das Mangueiras, né? guia turista, a data da fundação da cidade de Belém, 12 de janeiro de 1616, a primeira rua da capital, que foi a Rua do Espírito Santo, depois e a memória é boa, né? Sequeira Mendes, que é a única igreja do Brasil que é de mármore, desde a base até o campanário, que é a Igreja do Carmo. Se nada der certo na advocacia, o senhor pode ser guia turístico, sabia? Se pudesse, eu gostaria de ser guia turista pelos rios da Amazônia, que a minha paixão é a minha região, a região amazônica, né? Essa é minha... Eu sempre falo para o pessoal, vocês devem primeiro conhecer a Amazônia, depois visitar outros países, né? Porque você chega... Onde é que tu mora? Eu moro no Brasil. Que lugar? Amazônia. Ah, me fala da Amazônia. Não sei. Agora, aquela pergunta que eu lhe fiz antes, quantos júris, mais ou menos? Não tenho ideia. Porque, veja bem, devido esta carência de tribuna também, naquela época o gabinete dos juízes não tinha ar refrigerado, né? E aí, então, a gente passava pela frente e o juiz estava querendo fazer um júri, não tinha advogado e tal, eles chamavam um advogado para fazer o júri, aí depois a gente passava lá, assinava e ia conhecer o réu no dia do julgamento, né? E tinha aqueles momentos que você lia o processo rapidamente e chegava e ia fazer o júri. Eu fiz muito dava para fazer uma boa defesa, assim? Dá, porque tem certas dicas, né? Por exemplo, você lê a denúncia do Ministério Público, você lê o laudo pericial, você lê a pronúncia, né? Então aí você... E toda instrução do processo que passa no processo diante do promotor, do juiz, do delegado, do advogado e tudo mais... repete-se no dia do julgamento. É um rito, né? É o rito. Vai ser idêntico. No dia do julgamento. O senhor certamente é uma referência para muitos jovens advogados. Muitos colegas, também deve não ser... só os jovens, mas né? Eu acho que e deve ser também odiado por muitos. Muito odiado. Mas eu quero lhe perguntar, dizer o seguinte, e as suas referências? Quem eram? Quem foram suas referências? Eu gostava muito de ver o Wilibaldo Quintanilha Bibas. Ele era promotor de justiça, mas naquela época, devido à carência de tribunal de defesa, existia a figura do advogado de ofício, ou seja, o promotor atuava também como advogado de defesa. E eu gostava muito do Wilibaldo Quintanilha Bibas. A gente tinha também o doutor Alberto Valente do Couto, muitos tribunos maravilhosos. O que precisa para ser um bom tribuno? Olha, precisa que você tenha uma certa cultura geral, um bom conhecimento da língua portuguesa, né? Uma boa conjugação de verbos compostos, porque aí você tem que convencer os jurados, né? Por exemplo, depois que você se acostuma na tribuna e tudo mais, você pode dizer assim, eu pensei que não ia caber, mas coube, se não coubesse, então quer dizer, faz um jogo desse que os caras olham para você e dizem, pô, né? E entonação da voz. Mas como o senhor aprendeu todas essas coisas? Como é que o senhor foi a prática? Olha, porque eu digo assim, a universidade ensina isso? Não ensina. O senhor é meio teatral, que eu já assisti. Tem uma linguagem corporal. Linguagem corporal, gesticulação, é aí que entrava o Bibas, né, que eu gostava, que ele falava com as mãos, que quando ele soltava a palavra, ele soltava aquela palavra que você queria ouvir devido ao gesto da mão dele. Encaixava. Era um camarada, outro palestrante, por exemplo, né, que falava assim que você ficava de queixo caído e maravilhado, era o Otávio Mendonça. Ele não era advogado criminal, ele fazia palestras, mas toda palavra que ele falava caía do lugar certo, entendeu? Então, e é o que dá mais dinheiro na advocacia criminal? Não. Mas o senhor tá rico. Não. Olha, eu porque ela era Receita Federal. Na hora que o cara chega lá desesperado, é a melhor hora de negociar, não é não? A gente cobra para ler o processo, né? Por exemplo, o camarada chega acusado de crime de roubo, crime de estupro, agora que está na moda, né? Então a gente cobra para ler o processo, né? E depois a gente discute ali entre nós qual seria a saída.
e depois tem uma segunda reunião, onde vão os familiares do acusado, ou mesmo o acusado, a gente vai dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer e tal. E aí, então, a gente fixa o honorários, né? Dependendo da complexidade do caso. O de estar na moda é porque as mulheres estão tendo mais coragem, né, para denunciar. Pois é, olha, mas quando eu me formei, até com os 5 anos de formado, não apareceram 5 crimes de estupro, né? Aí eu fico pensando preste atenção, porque hoje vocês são novas ainda, mas, por exemplo, na minha época de jovem, né, não existia a liberdade sexual que existe hoje, né? Então, eu acredito que na alimentação, esse negócio de conservante, corante, sei lá o que, deve estar dando assim o bom pum, né? Por exemplo, violentar sexualmente criança. Isso era questão de... falava-se de piadas isso, mas ninguém concebia que um cidadão capaz de transar com uma criança. Doutor Américo, não despertava libido. Me diga uma coisa, o senhor estava dizendo como é esse rito, né? Que a pessoa chega, leva esse caso, né? Tipo de denúncia. Em algum momento, e assim, isso é de praxe, vocês podem recusar um cliente? Então, se eu chego lá, sei lá, matei a Rita, brigamos por dinheiro, ficamos ricas, riquíssimas por conta do Marinho, podcast. E aí a gente se desentendeu e nessa briga eu matei a Rita. Um exemplo, né? Existe algum caso que o senhor, por exemplo, recusou ou o senhor recusaria? Não, eu não vou defender esse caso, ou esse caso é muito complexo. Como é que funciona isso? Não, eu não recuso os casos, né? Mas eu reúno com os colegas advogados, porque veja bem, o meu escritório não é meu, é da mãe da Débora. Eu sou o funcionário mais antigo, né? Débora, para quem não sabe, não está vendo, é a filha. É a minha filha que está presente aqui, que também é advogada. Do escritório, que está acompanhando. A mãe dela é a dona do escritório. A sua chefa. Ela se formou primeiro que eu, né? E nós abrimos escritório, ela como titular e eu como acadêmico de direito, né? E então... devido à publicidade que o Tribunal do Júri dá, ficou o escritório Américo Leal, mas na verdade o escritório é da mãe dela. Revelações, né? Hein? Revelações aqui. Então, veja bem, e a gente reúne ali e tudo mais e vê da possibilidade, se tem ou não tem. Então, nós mostramos para o cliente o que pode e o que não pode ocorrer. Por exemplo, um crime praticado, um homicídio sob violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Eu lhe dou uma bofetada. O que é uma injusta provocação da vítima? Eu lhe dou uma bofetada na frente dos seus amigos mais queridos, né? A senhora está se casando hoje e tal, eu chego, vou lhe dar um parabéns, dou-lhe uma bofetada. E a senhora imediatamente, né, puxa de um revólver, de uma faca, sei lá o que, e assassina. Tá? Então aí o homicídio privilegiado, logo em seguida a injusta provocação da vítima, entende? Então é o homicídio de 6 a 20 anos, ele já tá fazendo aqui. Com a pena mínima de 6 anos, se você é primário e bom antecedente e tudo mais, diminuída de 1/6 a 2/3. Então quer dizer, baixa muito a pena, né? É diferente de, né, você está casando, né? Aí eu chego lá porque não estou satisfeito com o seu casamento e tudo mais e lhe mato. Aí eu já fui premeditadamente, aí a pena é de 12 a 30 anos. Eu li no seu Instagram. Aí vai depender se a gente contratar um fotomédico. A confissão é uma atenuante. Se eu tenho menos de 20 anos também, ou então na data da sentença, mais de 70 anos já diminui um pouco a pena. Eu li lá no seu Instagram que tem uma frase assim: eu tenho o vício da defesa da liberdade, não escolho causas. As causas lhe escolhem. As causas é que escolhe a gente, né? Porque parece que o senhor está sempre indo contra a opinião pública. Ou seja... Parece mesmo, né? Mas, mas olha, porque quando a pessoa está no momento de aflição,
né? Você não pode imaginar o que é ter um filho, um irmão e tudo mais, que está prestes a ser preso e tudo mais. Você não dorme tranquilo, você não tem tranquilidade, né? Para um carro na porta, você acha que já é a polícia que veio buscar e tudo mais, entende? E o advogado, muitas vezes, chega neste momento e tranquiliza você. Olha, eu não me esqueço que tinha uma conhecida minha, ela tinha um irmão e tudo mais, e eu estava viajando. Eu geralmente gostava de passar as férias no Rio Grande do Sul e tudo mais, tenho amigos lá e tal. E eu viajei antes do Natal para lá e voltei depois do Ano Novo, né? E o irmão dela estava preso incomunicável porque comprou um objeto que tinha sido produto de furto. Furto é o seguinte, você se distrai e eu tiro o seu celular. O roubo é outra coisa. Eu ponho a arma e tiro o seu celular. Então, o roubo é mediante violência à pessoa e o furto é no descuido, né? Então, descuidei, roubei seu celular e tudo mais e fui vender para a Débora por R$50 e ela comprou. E ela entrou, então, no crime de receptação. Tá. Pô, o cara estava desde antes do Natal até depois do Ano Novo preso e a família não tinha comunicação com ele. A minha amiga me telefonou, atendi o telefone e disse, pô, quando eu chegar aí eu resolvo o caso. Aí eu já vim me embora e tal. O cara lá na delegacia da Pedreira, no meio daquele negócio todo. E um crime afiançável. Você paga a fiança e recobra a liberdade. E depois você vai responder se você vai ser condenado ou não. Entende? Então, quer dizer, é a tranquilidade, a aflição que passou essa irmã, vendo o irmão preso, querendo levar comida para ele. Todo mundo merece a liberdade? Não, eu acho que todo mundo não, né? É. Ou a defesa? Tá. Não, eu estou falando da liberdade. A liberdade. Ainda na frase que o senhor falou, que o senhor tem o vício da liberdade. É o que nós buscamos sempre, né? Que nós buscamos sempre, né? Porque a defesa todo mundo merece. Tem, né? Tem direito. Mais do que o merecimento é um direito, né? Agora, é a tal coisa, né? A gente que é defensor, a gente tem assim como um dom que o Todo-Poderoso deu para nós de ter a capacidade de defender o seu semelhante, porque às vezes, você já deve ter visto, a coisa de uns 2 anos atrás, parece que no Rio tinha uma acusação de uma mulher que andava pegando criança, não sei o quê, e confundiram uma moça com essa, porque saiu a fotografia, e liquidaram, mataram a moça no meio da rua. Recentemente, um caso igual na mesma cidade. Na mesma cidade. Eu acho que esse final de semana... Então, veja bem, como é que acontece uma coisa dessa, né? De uma pessoa inocente ser, assim, assassinada, né? Por engano e tudo mais. Então, assim como acontece de ser assassinado, acontece também de ser acusado. Entende? Acusado falsamente. Quem mais é acusado falsamente de crimes no Brasil, pela sua experiência? Porque, assim, as pesquisas apontam que, normalmente, quem está na cadeia, nas penitenciárias, são jovens, são negros e são pobres. Certo. Na sua experiência, quem mais, hoje, no Brasil, é acusado e, muitas vezes, injustamente, de crimes? Olha, às vezes acontece o seguinte, por exemplo, eu tenho um caso que a moçoila namorava com um rapaz, né? Amavam-se e tudo mais, um amor terrível de ambos os lados e tal. E a mãe dela não queria o namoro. Então a mãe dela foi dar uma queixa contra o rapaz de que ele havia estuprado a filha dela. E a filha dela, né, com medo de falar, ficou em silêncio e tudo mais. E o cara pegou uma pena daquelas, entendeu? E está preso. E a própria namorada dele visita ele na prisão e sabe que ele é inocente. Agora, se o cara tivesse tido uma boa defesa, né? Aí talvez não estivesse preso, né? Porque arrolava a menina como testemunha e dizia, olha, ele nunca fez isso comigo e tudo mais e tal, e tal. Mas acontece muito disso, entende? Essa acusação de crimes sexuais aqui, às vezes também, camarada separado ou mulher separada, os dois se unem, tem uma filha lá, que a mulher já tinha antes do casamento, tal. Aí a menina começa a ir pra rua, começar a se meter com gente viciada, não sei o que e tudo mais, aí o cara começa, ele olha pra mulher, olha, cuidado com essa tua filha, não sei o que, tá.
aí a menina pode acusar o padrasto também de ter passado a mão e tudo mais, que me estupro, acontece muito Doutor disso. E o cara vai para a cadeia mesmo. Muitos casos que o senhor atuou são casos onde os acusados já começam o processo condenados pela opinião pública. Condenado pela opinião pública. E eu queria saber como o senhor lida com essa pressão da opinião pública. E aqui é a minha opinião. Em alguns momentos eu acho que o senhor até se diverte um pouco assim com às vezes é. Vamos citar alguns desses casos que a Rita está falando? Olha, eu agora... O senhor acha... Como é que o senhor lida com essa pressão e por que às vezes parece que o senhor está se divertindo em ir contra a opinião pública? É porque eu acho que é do próprio ser humano mentir, né? Principalmente quando quer atingir os seus objetivos, né? Então, para imputar falsamente uma coisa a você, um crime e tudo mais, uma ação, né? Aí a gente tem que ir por onde vai desmascarar o cidadão. Olha, agora eu estava na audiência desse crime do Dom e do Bruno, né? Que foram assassinados lá e tudo mais. Que é um caso de repercussão internacional. O senhor está fazendo de novo, o senhor um caso de repercussão. O senhor está fazendo a defesa dos três que são acusados. Tem a doutora Goretti, que é... Deixa eu explicar bem antes como é o negócio. Tá. Eu pertenço à confraria criminal. O que é a confraria criminal? É uma reunião de tribunos, né? E esses tribunos fazem palestras em todo o Brasil. Já fizemos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e tudo mais, e tal, e anda por aí, assim, Rio de Janeiro e tal. E fizemos, ano passado, fizemos em Manaus, né? E a doutora Goretti assistiu a palestra que eu fiz a respeito do Tribunal do Júri, né? E gostou e tudo mais. Então, quando aconteceu esse fato, procuraram por ela, porque ela gosta muito de fazer Tribunal do Júri lá. Aí, então, ela deu um tempo pro pessoal, eu decidi e tal, e me telefonou se eu pegava junto com ela a coisa e tal. Aí eu disse que pegava, né? Aí, então... estamos lá, né, defendendo. E eu pedi licença para ela, né, deixando sempre ela como a cabeça da defesa, né, fazemos questão de deixar claro que ela é de cabeça da defesa. E tem mais o Lucas, que era meu estagiário, que atualmente no Pará ele é o bom de habeas corpus, porque o habeas corpus não é só para livrar alguém da cadeia, é para anular um processo também. Anulando o processo, logicamente o cara vai para... Qual é o sobrenome do Lucas? Lucas Sá. O Lucas Sá. E também convidei o Gil. O Gil, ele é de Marabá, ele é de São Paulo e mora em Marabá. E nós fizemos muito júri ali no sul do Pará, né? Júri federal, júri estadual, júri de toda quanto é maneira, lá nós fizemos lá no sul do Pará. E o Gil, ele tem um problema que ele tem, de vez em quando, ele tem uma doença que ele tem que extrair sangue e jogar fora, né? Porque tem muito ferro no sangue, tá? E eu tô com 76 anos, o Gil é um pouco mais novo que eu. Aí eu cheguei com ele, chamei de Neguinho. Neguinho, ó, é o seguinte, a colega me convidou lá pra gente pegar esse júri que é internacional e tudo mais e tal. Tu já tá pra morrer, eu já tô também. Vamos embora embarcar nessa? E depois eu te dou a resposta. Vamos embora então. Então nós estávamos agora na audiência, né? Eu com o Gil aqui, né? A Goretti lá em Manaus e o Gilberto em Macapá. Então nós estamos aí na defesa do pessoal lá, né? E graças a Deus está indo bem. Na minha ótica de defensor, está indo bem, né? Agora é claro que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque quando coloca estrangeiro, parece que o brasileiro fica meio apatetado, fica, como diz o caboclo, mundiado, né? Já ouviram essa terminologia? Claro, mundiado? claro, Pois claro. Tá mundiado, fica meio apatetado. Parece mulher quando se encanta do boto também, né? O boto tem uma propriedade de fazer com que as mulheres fiquem mundiadas, né? Ela vai O senhor tá meio boto aqui com a gente, né? Contando isso e não tá chegando no final da resposta, mas vamos lá, continue. Vai contando. Então, a mulher fica mundiada e tudo mais, só pensa naquele amor do boto e tudo mais e tal, e enquanto ele já tá andando por outras festas e tal.
Então é isso, entende? Então... O senhor acha que esse caso, ele vai ser mais difícil porque uma das vítimas era um jornalista britânico? Dominique. Se fosse só por conta da situação do Bruno... Se fosse só o brasileiro, talvez não, entende? Mas é tal coisa, nós temos que dar satisfação, né, para o exterior e tal. Então aí entra essa competência da Justiça Federal. Pergunta, sim. É um caso de repercussão internacional, a opinião pública. Aí eu vou dar também de novo a minha opinião. Com justa razão, ficou muito revoltada por conta da crueldade do ato. Segundo o que pintaram, né? Depois vem a verdadeira. Tá. Como é que o senhor lida com essa pressão no dia a dia? De novo, o Américo Leal ali naquele... Como é que o senhor vê a verdade dos seus clientes? Né? E a gente traz esse caso. Olha, as primeiras testemunhas arroladas, porque tem que ouvir primeiro as testemunhas arroladas pela acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa e depois interrogar o réu. As primeiras testemunhas arroladas pela acusação, maior parte deles funcionários públicos, delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Estadual e tudo mais, aquele negócio todo, já sabiam de uma animosidade, de uma arenga, de uns entreveros entre o Bruno e o matador, que é o Amarildo. Essa tese que a defesa vai... Já existia este pré-requisito. Outra, o Bruno não era um pacificador? Era, porque andava armado. Mas ele, como funcionário público trabalhando em área de risco, ele tem esse direito assegurado para ele. Tribo indígena é área de risco? Não, eu falo da floresta, com a ameaça do garimpeiro. Eu não estou fazendo aqui advogado, mas eu estou de querendo. Agora, entrar no mérito da questão, vamos sair um pouquinho. Pular essa parte. Pular um pouquinho, porque a gente tem opiniões bastante divergentes. Sem problema. E eu quero muito entender o seu processo de trabalho. Muitas vezes a gente ouve, e aí o cidadão comum, o leigo, diz, chamou o Américo, é culpado. É culpado. O senhor ouve esse comentário? Como é que o senhor lida com esse comentário? Olha, eu acho que esse comentário até eu já vi de um juiz. Eu soube de um juiz que disse, se contratou o América porque já é culpado e tudo mais. Mas isso é bom ou ruim no seu dia a dia? O senhor acha que essa forma pode ser eu nem avalio, eu vou buscar as provas, né? Vou correr atrás das provas e buscar o melhor para o meu cliente, porque às vezes, veja bem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Vou fazer um gráfico aqui, tá? Vou fotografar 4 anos, 8 anos. Então, veja bem, se você é condenado de 4 anos ou menos, você vai cumprir a pena no regime aberto. De 8 até 4 anos no semi-aberto e de 8 anos para cima no fechado. Então você, por exemplo, o camarada aparece com um crime daqueles, barra pesada, ou roubo, assalto, sei lá o que e tudo mais, você fala pro cara que você vai buscar primeiramente... semi-aberto. Entre o 8 e o 4. Tá. Então ele já vai sabendo. Ele já vai sabendo, entendeu? Que a absolvição vai ser... pois é. O senhor teria que ser Nossa Senhora de Nazaré para garantir esse milagre. Mas agora, digamos que o juiz digamos que ele está respondendo o processo em liberdade e o juiz dá uma pena para ele de 9 anos, né? Então, o que a defesa vai buscar é diminuir de 9 para 7, para tal, que já entra de vez no semiaberto, né? Teve um camarada lá no escritório que ele foi condenado a 14 anos e estava no veneno, como a gente chama no fechado, né? Aí eu consegui baixar para 8 e o cara foi para o semiaberto. Olha só, 8 para 14 são 6 anos que o cara... Aí ele está super agradecido, né? Então, na verdade, o senhor estuda os cenários, é isso. E o senhor dá para ele quais são os cenários possíveis dentro do que tem no sistema da justiça. Mostro tudo. Teve um caso lá, que nós estamos lá, que o Artêmio cuidou. O cara chegou condenado a 25 anos.
O Arsênio baixou para 14 anos. Olha aí, 14 anos, aí daqui a pouco o camarada começa a estudar, a trabalhar, não sei o que, aí chega no semiaberto. Sobre o sistema de justiça, o senhor acha que o sistema que a gente tem hoje, que o senhor lida... Esse novo Código Penal também, qual a sua avaliação? O senhor acha que ele é mais punitivista, ele é mais garantista? São esses termos, né, que usa. O que o senhor acha? Assim, se garante mais os direitos ou não? Está se encarcerando? Está se encarcerando demais? E aí... Tem muitas coisas lá, né, a serem questionadas, né, e porque, por exemplo, o governo passado, que era do Bolsonaro, quando ele viu aquela saidinha lá, do pessoal dizia assim, isso aí vai acabar e tal, aquela saída, a visita íntima, né, e um bocado de coisas, né. O senhor é a favor de acabar com a saída e com a visita? Olha, é tal coisa, para cada caso é um caso. Às vezes é benéfico, às vezes não. Foi comigo um camarada semana passada em que ele foi envolvido num caso também desses de estupro, né? E segundo ele não praticou estupro. Porque antigamente era o seguinte, o que é estupro? Penetração do pênis na vagina forçado. Qualquer outra coisa era atentado violento ou pudor. Hoje não, hoje uniu tudo. Mudou. Uniu tudo. Então, passar a mão no seio, tá? Então tudo é estupro, né? E também tem as formas mais leves, né? E aí você vai sempre querendo buscar. Agora, existe, como eu digo, a vindita. Por exemplo, eu no meu escritório eu não atendo mulher, eu sozinho, ó. Se chega uma mulher, eu já atendi gente no corredor do meu escritório lá. Chegou cedo para falar comigo, tem um banco lá que tem filmagem para tudo quanto é lugar, eu pedi para ela, você vai me desculpar, a gente vai conversar aqui, tudo bem, tá? E até chegar a gente, aí a gente pode subir. Mas porque, sabe lá... O senhor é mais garantista ou mais punitivista? Mais garantista. Por quê? Porque eu acho de 7. Nós temos que ver o que consta na lei e atribuir de conformidade, porque ninguém de nós é igual, né? Então, a lei é uníssona, né? E quando o juiz vai decidir uma questão dessa, né? O juiz vai no sentido da lei e tal, aquele negócio todo, mas existem, às vezes, razões que amenizam aquele peso da lei, né? Então a gente tem que analisar tudo isso. Qual foi seu caso mais desafiador? O senhor está trabalhando agora nessa defesa, né, do Pelado e dos outros dois. Olha, o senhor, por incrível que pareça... O Dorothy Steng também passou pelo seu escritório. O Dourado de Carajás também. Dourado de Carajás, já tem uma lenha boa, né? Não tem? Tem algum... O senhor já garantiu muita manchete no América. O senhor já garantiu... Qual foi o seu caso mais desafiador e por quê? Olha, o caso mais desafiador foi um caso de Macapá, né? Um menino de boa família e tudo mais, envolvido com outro de boa família também, amigo e tudo mais, acabou disparo de arma, um matou o outro, né? Então, como a vítima era filha de um pessoal influente lá, ele foi para julgamento, né, com prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o órgão máximo, né? Não tem nem para onde correr, não tem para onde correr, não recorre mais, né? E o cara já estava 2 anos preso, né? Então, eu tive que demonstrar o homicídio culposo, aquele que o camarada não tem a intenção, mas ele acontece, né? Por imprudência, negligência ou imperícia, né? Aí eu fui aproveitando umas teses da acusação para poder chegar a esse resultado. E graças a Deus, né, saímos do tribunal, porque você vai pedir absolvição para quê? O cara está preso há 2 anos, né? Há 2 anos você vai para o oposto. Vai mostrar para os jurados que o camarada não vai pegar uma pena de 12 a 30, como as pessoas querem, ou como a acusação quer, mas que uma pena mais amena, né? E o camarada vai pegar. Então é isso.
O senhor falou das famílias aí, dos envolvidos, e falou como era uma família importante, estava com a prisão decretada pelo Supremo. Supremo, Isso derruba, então, a tese de que a justiça é cega. Ela enxerga bem. Né, porque eu não sei, não procurei saber de que maneira foi decretada pelo Supremo. Eu só sei que foi decretado, chegou, né? E então... Mas o senhor concorda com isso, que a justiça enxerga bem? E olha, que muitas vezes aplica... Essa pergunta, ele não bebe nem água durante a nossa conversa. Presta atenção, né? Pô, que ele não deixa bebe eu molhar água, o bico deixa aqui. ele molhar o bico aqui. Se a gente dá... E a Rita dando umas cutucadas nele aqui. Eu acho que a lei às vezes acerta, às vezes não acerta, né? Então, quando o senhor fala lei, o senhor está falando da justiça. A justiça, a aplicação da lei. Né? A aplicação da lei, né? Às vezes é acertada, às vezes não acertada. Eu já tive caso, né, que fui beneficiado, né, e o negócio estava mais feio do que o mapa do inferno, e graças a Deus me saí bem, né. Agora, não é toda vez também, né, porque veja bem, quando o juiz dá uma condenação, aí nós não estamos no fim do processo, nós estamos no meio do processo, e cabe recurso de apelação, né. Porque, veja bem, tem o juiz que dá a sentença. Acima do juiz está o Tribunal de Justiça Estadual. Acima dele está o Superior Tribunal de Justiça. E acima de todos está o Supremo Tribunal Federal. Você vai fazer... É um jogo de... Todo mundo fala do sistema recursal brasileiro, que é muito... O senhor concorda? Veja bem... Tem muita coisa para você pensar num processo, como resolvê-lo, tá? Digamos o seguinte, você cometeu um crime hoje aqui, tá? Cometeu um crime. Aí então começa a fluir o prazo prescricional, mas o promotor oferece a denúncia aqui. Aí então, com essa denúncia, interrompeu o prazo prescricional, começa a contar um novo prazo. Quando chega aqui, vem a sentença, interrompeu novamente o prazo prescricional e vai continuar. Ou seja, quando você chega depois dessa aqui, tá? Se daqui para cá fluiu o prazo prescricional, se você anular essa aqui, aí entrou na prescrição. E no artigo 109 do Código Penal tem lá a tabela, né? Porque todo crime tem a pena mínima e a pena máxima, tem lá a tabela. Em 20 anos, né? Por exemplo, o homicídio prescreve em 20 anos. Se o cidadão não foi condenado em definitivo dentro de 20 anos, e aí então ele pode... prescreve o crime. Então muito do trabalho do advogado é lidar com essa planilha. Lidar com essa planilha, porque esse às vezes... Tempo, assim, o tempo para vocês é determinante. O tempo é determinante, entendeu? Então, às vezes, você faz uma petição que não tem por que você fazer, mas por que é? Porque você quer ganhar 2, 3 dias num prazo prescricional e ocorre. Eu quero fazer uma pergunta, independente de questões ideológicas, de quem é o seu voto, etc. A gente teve uma crítica muito grande ao ex-juiz Sérgio Moro. Sim. Pela condução do processo. Certo. E principalmente pela relação dele com o Ministério Público e depois que o processo acabou sendo anulado. Certo. As entrevistas que ele tinha com os acusados, muitas vezes como ele agia. O senhor, como advogado experiente, se estivesse lidando com um juiz como o Sérgio Moro, como é que o senhor avaliaria a postura dele? Olha, primeiro é o seguinte, digamos o seguinte. Você está praticando um crime de contrabando, tá? Você sai de Manaus, passa por Itacoatiara, não sei o que, para qualquer cidadezinha, tá? Até chegar em Belém. Se em qualquer cidade dessa o camarada for preso, então aquele juiz é o competente para julgar a causa, tá? No caso do Sérgio Moro, ele segurou o juízo, como se diz lá. Então ele era competente para processar e julgar o processo, né? Agora,
as abusividades, né? Porque eu não me inteirei do processo de lá, nem busquei, porque já tenho os meus, né? Agora, pois é, as abusividades lá praticadas, né, e tal, elas não poderiam ser curadas do jeito que foi, através de um habeas depois da sentença transitada em julgado, porque essa arguição de tem a competência de vários jeitos. Por exemplo, se você é casada, você vai separar, então o competente é um juiz da vara de família fazer esta separação, tá? O juiz criminal não tem competência para fazer a sua separação, compreendeu? Tá, você trabalhou 10 anos para alguém e esse alguém não lhe pagou. Então, quem tem a competência para julgar o seu caso é o direito do trabalho, nem o direito de família, nem o direito criminal. Outra coisa, são 3 tipos de competência. Outra coisa, se você cometeu um crime em Belém, tá? O juiz bem daqui de Ananindeua, ele é incompetente para lhe julgar. Então, só quem pode lhe julgar é o juiz de Belém. Assim como se você cometeu um crime em Ananindeua, o juiz de Belém é incompetente para lhe julgar. Então, isso são 5 anos de estudo que o cara leva na faculdade. Entende? Então, também, esse é um tipo de jogada. Mas o advogado ele tem a obrigação de fazê-lo arguir a incompetência logo na primeira vez que ele chega no processo, né? Aí tem a incompetência, a falsificação de documentos, negócio. Ele respondeu muito pouquinho, mas tudo bem. Ele respondeu, foi muito sutil, mas a gente vai aceitar. Tá ótimo. Agora é o seguinte, né? Aula aqui hoje, agora, por que conseguiram, naquele momento, o caso do Lula? Porque a competência seria Brasília, mas quando vai para Brasília, ele já tem mais de 70 anos. Então, o que é que acontece? A prescrição é contada pela metade do tempo. Se a prescrição era para fluir em 20, ela fluiu em 10 anos. Tudo isso é jogada do advogado e, claro, o camarada fez o papel dele, o Zanini, né? É um bom advogado. É um bom advogado, O escritório, né? Então, Américo, lidando com essa matéria-prima no seu dia a dia, enfim, o senhor senta com diversas pessoas que trazem para o senhor, às vezes, um mundo muito cão. Sim. Né? Como é que o senhor não... o senhor tem a sua família, o senhor já viveu algumas situações um pouco mais arriscadas. O senhor teve medo em algum momento na sua trajetória? Não, nunca teve medo? Não. Nunca se sentiu ameaçado? Eu tenho medo de uma coisa, eu tenho um pavor que eu não durmo. Se eu estou devendo para alguém e não pago. Ah, meu Deus, aí... Pesadelo, porque eu imagino o tipo de foto que o senhor vê nos processos. O que o senhor lê, o que o senhor vê nas perícias. Não, isso olha, dá pesadelo. agora, eu ainda não vi o processo, tá? Tem um pessoal me procurando aí para defender, numa causa aí, que disse que tem um carrinho desse supermercado cheio de cabeça de gente. Tudo decapitado, né, e tal. Parece que morreu 50, 60, sei lá o quê. Então... tem esse aí, e eu já pedi para um colega meu advogado, porque hoje eu estou desde manhã lá para o escritório. Ele acorda 4h30 da manhã, gente, não é isso? 4h30, 5 horas ele acorda. Ele herdou na época que ele era remador, não é isso? Ele contou antes. Tá, então o senhor nunca sentiu medo? Não. Medo nunca sentiu? Não. Só perde o sono se estiver devendo alguém? Só, meu Deus do céu. Como é que o senhor faz para não ficar embrutecido? Para despressurizar. Para despressurizar. O que o senhor faz para fugir dessa loucura que é... Eu sei que o senhor gosta muito, que o tribunal do júri deve dar aquela adrenalina, aquele teatro. Bacana, eu tenho certeza. Bacana, não à toa as pessoas gostam tanto de ver filmes muito... que tem esse tipo de narrativa, esse tipo de temática. Mas em algum momento o senhor diz assim, eu não quero saber de mais nada disso. Olha, vou desligar o celular, não me ligue. Olha, deixa eu te falar, eu nunca pensei em ser advogado, né? Muito menos advogado criminal. Foi tudo acidentalmente na minha vida, né? Eu praticava esporte e tal, e estudava, frequentava o colégio e tal, aquele negócio, e aí eu fui fazer a faculdade de Direito, porque meu pai era desembargador, né? Meu avô, juiz e tal. Aí eu fui fazer Direito, e digo, eu vou fazer Direito,
porque eu me formando, algum colega amanhã é chefe de uma repartição, me convida para trabalhar lá e eu fico ganhando meu salário e pronto, mais qualificado, né? E aí deu esse acidente de me chamarem para fazer o júri, o colega faltar e eu ficar sozinho e dar certo. E depois deu certo o outro também e aí pronto, aí foi uma bola de neve, veio rolando, entende? Mas é isso aí. E aí viciou? Viciou. Eu tenho a advocacia como meio de vida, meio de sustento meu. Mas paixão também. Ninguém fica 50 anos trabalhando só como... O senhor tem um hobby que é fotografia. Gosto muito de fotografia. O que o senhor fotografa? Só fotografo paisagem. O ser humano não aparece na minha foto. O ser humano é mau? Tem gente má. Tem gente boa? Tem gente muito boa, tem gente maravilhosa, entendeu? Agora, eu conheci um homem bom. E conheci também homens maus, que têm prazer em praticar o mal contra as pessoas, se sentem bem em praticar eu acho que a minha pergunta é no sentido seguinte, tendo contato com as pessoas que o senhor já teve ao longo da vida e da carreira, atuando nos casos que atuou, o senhor não perdeu a crença no lado bom da humanidade? Não perdi a crença. Eu me lembro quando eu era criança, olha só, papai era juiz em Nova Timboteua. E meus irmãos lá, a gente vivia, né, e fazia aquelas estripulias que todo moleque faz, né, a gente negócio de 8, 9, 10 anos, 12, sei lá o que tá. E tinha um senhor que trabalhava, nossa casa era um terreno muito grande e tudo mais. E o meu pai, uma vez, eu não me esqueço, ele queria dar uma surra na gente, aí pediu pro caseiro lá, Leôncio, pega um galho de coieira lá e tudo mais. E esse senhor era um senhor muito bom, ele perguntou... E me pergunte, para açoitar os meninos? Papai disse, senhor. Me desculpe, então não vou, não. Então, era um camarada que... Não cumpriu a ordem do seu pai. Não aceitou, porque o papai ia surrar a gente, entende? Então, era uma pessoa que tinha o perdão no coração dele. O senhor fotografa câmera analógica, digital? O que o senhor usa? É digital. Digital já. Digital, O senhor já fez algum curso de fotografia? Não, foi no aprendizado mesmo. Eu sempre gostei de fotografia. Minha primeira máquina fotográfica foi uma Olympus Pense, lembra dela? Lembro. Tinha uma que multiplicava as fotos, né? Era 32. Por que o senhor não faz um curso com Miguel Chicaoca? De olhos vendados. Ele tem um curso maravilhoso. Eu acho que o senhor ia ser ótimo, porque eu acho que ia despertar no senhor essa, não necessariamente para fotografar pessoas, mas eu acho que podia ser um curso bem interessante, de verdade, já que o senhor gosta. Eu conversava muito, tinha um amigo meu, o Geraldo Ramos. Geraldo Ramos era meu colega de moleque, querido, excelente. Atrás da CE. E nós tínhamos naquela época do foto em slide, se lembra? Nós tínhamos toda a igreja da Sé e toda a igreja do Carmo, aqueles quadros lá e tal, aquele negócio tudo em fotografia em slide. O senhor ainda pilota moto? Eu tenho uma moto lá no Marajó, eu pego o barquinho aqui, vou pra lá e fico lá borboleteando lá de moto, é bom. E aí dá pra chegar às 5 horas da manhã no Jubim, na outra, Joanes do Paraíso, hein? Puxa, cada coisa maravilhosa que tem por ali. É isso que lhe desestressa desse... Eu acho muito bacana. Agora, devido a eu estar com 76 anos, aí eu às vezes começo a caminhar pela praia, aí eu comprei um banquinho daquele que a gente abre e fecha, né? Eu levo aqui, né? Se estou cansado, eu abro o banquinho e sento lá. O senhor pretende advogar até que idade? Ou o senhor acha que... Ad infinitum. Não pense em parar. O senhor parece bicicleta. Se eu parar, eu caio, né? Voltando a falar em advogar, eu queria lhe perguntar o seguinte. Quando o senhor recebe um novo cliente, o senhor passa a sua defesa, ela passa a ser intransigente daquele cliente? O senhor se coloca no lugar dele? Que eu vejo que em alguns momentos, por exemplo, quando o senhor atuou em Eldorado, em alguns momentos o senhor foi um pouco o rosto
odiado pelo MST. Ah, sim. E o senhor tem uma E foto o pai do Artêmio dava aula para os MST, né? E tem uma... Meu irmão mais velho dava aula para o MST. O pai do seu sobrinho, né? Que também advoga no... O pai da Jussara. Sim. E eu defendia o pessoal da PM. E tem uma foto sua fazendo um gesto meio obsceno lá no tribunal. Foi. Por quê? O que foi que... Não, aquilo foi o seguinte, eu estava no tribunal para defender um cidadão lá no habeas corpus preventivo, né? Ou seja, para evitar que ele fosse preso. Então, quando eu estava lá e tudo mais, aí quando eu vi o tribunal pleno reunido, eu digo, mas filho, isso daí não é julgamento de habeas corpus, tribunal pleno e tal. Aí o presidente do tribunal assumiu a cadeira da presidência quando era pro vice, e aí disse, olha, eu resolvi pegar aqui o tribunal pleno porque os sem terra não saem do acampamento aqui da frente e tudo mais, e disseram para mim que se eu não reunisse o tribunal, que eles não iam sair daí. Digo, putz, o cara entregou o ouro, né? Aí eu disse pro meu cliente, rapaz, o negócio tá difícil hoje por aqui. Quando eu vi, entrou por trás de nós, assim, entrou o Suplicy, aquele Paulo Paim, não sei o que, vai de gente lá, e gesticulando e xingando os caras, e cada desembargador botou sua pastazinha debaixo do braço e saiu pelo corredor ali, sendo xingado aos apupos e tudo mais e tal, só não agressões físicas, mas verbais todas, né? Aí eu saí com o cliente pelo corredor, fui lá para frente. Quando cheguei na frente, aí os sem terra estavam lá também afoitos, né? E aí, quando eu apareci na janela, eles disseram, esse advogado aí, porque não sei o que e tudo mais, aí eu mandei, bom. E o senhor se arrepende? Nunca. Faria de novo. Saiu foto no jornal, né? Saiu filmagem. Não, eu defendo meu cliente, o cara é meu cliente, eu vou defendê-lo. Não importa. E o senhor nunca, nesses processos assim, de grande repercussão, o senhor nunca esteve do lado da vítima? Não, eu tenho que defender o acusado da prática do crime, né? Agora, você sabe como aconteceu o Dourado dos Carajás? Uhum. Aí que eu vou lhe falar. O Almir Gabriel era o governador. E os sem terra que exigiu essas coisas todas dele e tal, aquele negócio todo, e ele mandou um caminhão com mantimentos, caminhão da PM com mantimentos, lá para Parauapebas. Parauapebas. E foi lá, já levando feijão, arroz, farinha, sei lá o que tal. Quando foi para chegar lá, para descarregar, foram os soldados que foram descarregar e carregar cada saca de 60 quilos lá para dentro e mais. E os sem terra que já não gostavam dele, né, enrolavam a camiseta assim, batiam no soldado, filha da puta, não sei o que e tal, vai, carrega, meu lambaio, não sei o que e tal. E os caras foram ficando, né? Quando houve a interdição da PA, né? Foi pessoal de Parauapebas e de Marabá. E quando o secretário de Segurança, através do comandante-geral da PM, ligou para o comandante de Marabá, disse para ele, ó, te vira, vai lá e tal, e faz esse negócio aí, né, desse bloqueio. Aí o comandante lá disse, olha, eu não posso ir lá porque esses caras que fazem, eles colocam crianças, mulheres aí que vêm os homens. Se a gente for invadir lá, vai matar criança e mulher antes de chegar nos homens e tal. Não, mas te vira lá, vai lá. Aí o cara diz, olha, como já foi dispersada a tropa, não dá para chamar de novo. No outro dia, que foi o dia do fato, de manhã cedo ele liga para lá. Os caras estão lá ainda, vai lá. Aí o comandante disse, olha, eu não tenho arma destinada para conflitos. Que seria o quê? A bala de borracha, né? Aquele negócio, festinha e tal, aquele negócio, gás de pimenta, essas coisas assim. Naquela época não tinha nada disso. Você só tem metralhadora e pistola. O cara te vira, é ordem do governador, vai para lá. Aí ele foi lá. O senhor está falando do comandante? O comandante de Marabá. Aí foi o Oliveira por Parauapebas e o Coelho de Marabá, né?
E quando chegaram lá, deu o que deu. E o senhor advogou para quem? Ah, um bocado de gente, eu nem me lembro quem era. Eu lembro que uma vez... Porque, Eles foram condenados. Eu lembro que eu lhe entrevistei, eu falei que havia... Mas o que o senhor defendeu? eu defendi o Pantoja e o vice-comandante do Parauapebas e depois uma porrada de soldado, cabo, sargento, esse negócio todo. Eu lembro que eu lhe entrevistei que havia uma dúvida sobre quantos seriam indiciados, se era só os comandantes ou se os 156. Aí o senhor, irritadíssimo, me disse, eu prefiro que sejam os 156, que assim eu ganho mais dinheiro. Pois é, seria bom, né? Mas aí, pô, não foi aí que houveram certas coisas, né? Porque aí interferência e tal, que quando o Pantoja me chamou, ele disse assim, eu quero que o senhor me defenda. Eu digo, tá bom, então. Aí chegou o pessoal da tropa, a gente quer que o senhor defenda e tal. Eu digo, tá bom, então. Quando eu estava fechando o negócio, aí chegou, não sei o que, não dá tudo para América, não vai dar. Eu já tinha falado para eles, ó, vocês arranjam uma sala para mim no próprio quartel de vocês, um jipe à disposição de levar e trazer documentos, por quê? Porque vai ser, naquela época era físico, né? Aí, então, vai ser necessário isso tudo lá. Então, veja bem, muita coisa lá naquele processo é nulo de pleno direito. Eu posso dizer que aquele processo do começo ao fim é nulo, tá? Porque quando o pessoal foi denunciado, né, a denúncia do Ministério Público, aí veio o Jobim, que era o ministro da Justiça, se reuniu com o advogado, com o juiz, que era o Laredo, né? Se reuniu de porta fechada lá, que negócio é esse? Aí, então, eu arguí a suspeição do Laredo, e o tribunal não quis me dar a suspeição do Laredo, né? O senhor pensa, desculpa, o senhor ia conclua. Aí, então, o Romão, que era o juiz, o presidente do tribunal, nomeou o Marcelino Maciel para instruir o processo. O Maciel ficava em Marabá, mandava chamar o pessoal lá naquele negócio, no Eldorado lá dos Carajás. Lá. Pô, no Eldorado de Carajás tinha juíza, que era a Margueira da minha turma. Então, aí ferrou-se o princípio do juiz natural, né? Porque o acusado deve ser julgado pelos seus pares, presidido pelo juiz. Que é o que deve, talvez o caso Bruno deva ser federalizado, né? Já está federalizado, E deve sair de Atalaia do Norte, esse negócio lá, para a capital. Para Manaus. Para Manaus, porque o Edson Franco me falou que quando foi Eldorado e Carajás, eram, parece, 48 emissoras de televisão do mundo todo. E não comportava no Fórum de Belém. Aí ele cedeu... cobertura. Ele cedeu à UNAMA. O auditório da UNAMA. Aí foi lá. Entendeu? O senhor pensa em escrever um livro de memórias? Não. Morreu já. O nosso tempo já esgotou aqui com ele, né? Ele acordou 4 horas, ele está trabalhando incansavelmente. Mas o senhor não pensa em fazer o registro de tudo isso? Nem para quem é da sua área, e aí, de repente, com essa linguagem que é a linguagem mais jurídica mesmo? Não penso nisso. Eu sou diferente dos outros, né? Pô, quando a gente escreve livro, eu sei que tu não vai nem ler, que não interessa a vida do cara, pô, deve ser pra lá. Eu acho que a minha vida também não interessa pra muita gente, não. Me diga qual é a sua maior característica. O que o senhor acha de dizer assim? Que o senhor identifica como a sua maior característica? Fidelidade aos clientes que confiam no meu trabalho. Muitas vezes, eu agradeço a muitos clientes que acreditaram no meu trabalho e foram para o meu escritório, entende? Então, às vezes, porque obrigado, porque não sei o quê, o senhor, eu digo, eu que agradeço por vocês terem dado a credibilidade em nós. Mas aí agora vamos esquecer, tirou a gravata, qual é a sua maior qualidade, não do advogado, mas da pessoa, Américo Leal? Eu chego em casa, tomo o meu banho e durmo. Eu durmo 7 horas da noite. Então hoje ele vai dormir tarde. Hoje ele vai dormir tarde. O senhor acha que tem muito advogado, tem muita escola de direito?
Tem bastante. Concorrência Tem muito bastante, grande. tem bastante. Vem muitos tribunos bons aí. Para quem está começando, qual seria Para quem o seu... começa, tá ralado, né? Mas olha, o que eu digo pro pessoal, se você pagar para fazer júri, você está lucrando. Porque o júri é que dá o bom pro advogado. Às vezes o camarada está sendo... olha, eu peguei um cara que pegou 25 anos de cadeia, no veneno 25 anos, né? Não tem para onde. Eu adorei essa expressão, no veneno. No veneno, é. Aí, na apelação, o cara sai absolvido. Olha só. Então, quer dizer, meu Deus, é o maior advogado. Aí é o seguinte, tem alguma coisa que vem lá de cima que eu não sei o que é, também não busco querer saber. O senhor é um homem espiritualizado? O senhor tem suas crenças? Olha, a minha formação religiosa é católica. Eu tinha tio padre e tia freira, né? A minha mãe ia para missa... não perdi uma primeira sexta-feira do mês. O senhor reza, daqui a pouco, né? O senhor reza, o senhor agradece. Como é que o senhor se conecta com essa coisa que não é só isso que a gente está? Pois é. Eu acho que nos meus momentos de... Porque eu gosto de, por exemplo, eu moro só, né? Eu moro só. Às vezes, aquela ali vai na minha casa me perturbar. Que pega, A filha. Pega alimento vencido, joga fora da minha geladeira, diz que até cerveja estava vencida, olha aí. É porque eu parei de beber, senão eu estava brigando com ela. Entende? Olha, doutor Américo, obrigada, né? Muito obrigada por essa conversa, por essa aula aí que o senhor deu. Eu tenho certeza, assim, eu não pretendo matar ninguém. Não, né? não vai matar. Nem não é premeditado. Mas se precisar, né? Se precisar, é na sua porta que eu vou bater, eu não tenho nenhuma... Tem cartão para dar para ela? Não, eu dou o cartão e digo assim, espero que nunca precisem de mim, né? Eu faço essa... E ela tá puxando o cartão. Muito boa. Doutor Américo, muito obrigada. Tá bom. Por essa conversa. Foi um prazer conversar com o senhor, saber um pouquinho mais. Boas viagens ao Marajó e bons cliques pro senhor. Tá, muito obrigado. Tá bom? Espero que nunca precisem de mim. Esperamos não precisar, só para entrevistas. Pronto. Esse foi o nosso Armarinhos dessa semana. Foi um prazer conversar aqui, ter a Rita, obviamente, como essa super parceira de trabalho. A gente vai se encontrar semana que vem. Beijo. E segue a gente nas redes sociais. YouTube, né? Instagram, Twitter, @ArmarinhoPDC. Até semana que vem. Beijo.